Bom, meninas, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os fios de PDO. Eu vou começar a live. Eu sei que tem muita gente ainda que vai chegar, que vai poder rever essa live depois e tá tudo bem. Se vocês conseguirem, vão avisando aí a galerinha, vai mandando o aviãozinho aí pro pessoal, avisando que a gente já começou a live, tá bom? Então, olha só. Vocês sabem que eu gosto muito das terapias integrativas, dos tratamentos, o mais natural possível, para que a gente consiga, porque o processo de envelhecimento, ele é gradativo, ele é um processo natural e ele é um processo irreversível, infelizmente. Porém, com as terapias, com os tratamentos mais naturais, a gente consegue o quê? A gente consegue retardar o processo de envelhecimento, fazendo com que as células da nossa pele, da nossa epiderme, e quando eu falo células, tá, pessoal? Eu tô falando a nível celular, eu não tô falando só da pele, não tô falando só do rosto, né? Eu tô falando no contexto geral de célula. Quando eu consigo estimular o meu organismo a produzir novas células, a aumentar a proliferação celular, que é isso que vai diminuindo com o passar dos anos. É isso que vai diminuindo com o estresse do dia a dia, tanto radiação ultravioleta quanto os agentes, né, de tabaco, de cigarro, de poluição, enfim. A gente vai tendo uma multiplicação, uma divisão celular bem menor, reduzida. E quando eu consigo estimular o meu organismo a produzir as células novamente, eu consigo retardar o processo de envelhecimento de forma natural, de forma a não prejudicar o meu organismo, a não colocar nenhum produto que possa ser prejudicial lá na frente. Por quê? Há anos atrás, o PMMA, ele foi a coqueluche da estética. Só que hoje a gente vê a bomba relógio que esse produto é na pele das pessoas, certo? A toxina botulínica, o preenchedor, não é problema a gente utilizar. O problema é a quantidade que é utilizada, certo? Então, quando a gente consegue equilibrar isso e usar, primeiro tratar, cuidar da minha pele, estimular a minha pele, e depois eu venho com a cerejinha do bolo, que é uma toxina botulínica, que é um preenchedor, para finalizar um tratamento, tá tudo bem. O problema é a quantidade. Tudo que é em exagero faz mal. Até água em exagero faz mal. Então hoje eu vim conversar com vocês sobre os fios de PDO que já são utilizados há 2000 anos antes de Cristo. Não os fios de PDO, mas os fios de sutura. Porque os fios de PDO, eles são uma evolução dos fios de sutura. Os fios de sutura, eles foram utilizados no Egito 2000 anos antes de Cristo e eles eram feitos do intestino dos cordeiros. Cara, que nojo. Mas E os fios de sustentação vieram para a estética, chegando aí na estética mais ou menos nos anos 2000. Tá? E foram os fios, principalmente fio russo, fio farpado, fio búlgaro, fio de ouro. Mas esses fios, eles tinham diversas complicações, tanto de efeitos colaterais, de cicatrização pós-colocação. E os profissionais abandonaram esse tipo de fio por conta do risco e das complicações que eles traziam, tá? Então, começaram a estudar, pesquisar dentro dessa categoria dos fios. Lá na Coreia, uma coreana
pititiquinha assim, que ela deve ter 1,5 m, não vou lembrar o nome dela agora. Ela começou a estudar e descobriu então o fio de PDO. O fio de PDO, que é polidioxanona, falo que é um trava-língua, né? Polidioxanona. Ele é um fio, então, que ele pode ser colocado na pele porque ele é biocompatível, ele é biodegradável e ele é um filamento que, quando estéril, lógico, né? Porque tudo que vai dentro da pele ele precisa ser estéril, que quando ele vai dentro ali da pele, ele desencadeia um processo inflamatório controlado que vai agregar naquela região, vai estimular a produção de colágeno, de fibroblasto, de elastina, que são as fibras que conferem a elasticidade da nossa pele, certo? Então, os fios de PDO, hoje, eles são um excelente recurso para quem quer estimular a produção de colágeno e elastina de forma natural. Assim como a ozonioterapia, assim como o PRP, o fio de PDO também faz esse estímulo de colágeno. Qual é a vantagem do fio de PDO? Rápido de colocar, barato para a gente comprar. Eu posso associar o fio de PDO com o PRP na mesma aplicação, no mesmo pertuito. Eu consigo fazer a aplicação do PRP e o fio. E eu vou triplicar o estímulo de colágeno daquela região. Lembram que vocês, quando estão estudando, a gente ouve assim, a gente tem que fazer banco de colágeno? Nada mais é do que um banco de colágeno, nada mais é do que uma bomba de colágeno para nossa pele, certo? Então, o interessante do fio de PDO, que é o fio bioestimulador, biocompatível, biodegradável, é que ele vai aumentar ainda mais, potencializar ainda mais os tratamentos que a gente faz com o PRP, por exemplo, que pode ser associado na mesma sessão. Ou os tratamentos de ozonioterapia, que aí a gente faz primeiro a aplicação da ozonioterapia e depois a aplicação dos fios de PDO, certo? Bom, então quando eu coloco o fio de PDO, eu inclusive trouxe, né, para vocês conhecerem quem ainda não conhece e quem já conhece, para vocês visualizarem o que eu tô falando. Então, o fio de PDO, quando eu coloco ele ali na pele, ele vai desencadear, né, o processo gradativo do tecido vizinho, aumentando o processo cicatricial e, com isso, aumentando a produção de fibrina, colágeno, elastina, tá? O interessante do fio, gente, é que ele tem uma durabilidade de 18 meses até 2 anos. Carla, mas ele vai ficar todo esse tempo na minha pele? Não. Ele fica aproximadamente de 6 a 8 meses. Então, ele vai ficar ali na sua pele de 6 a 8 meses. Aí, ele tá sendo degradado, devagar, lentamente ele vai sendo degradado. Mas o estímulo que ele promove é de 18 a 24 meses. Olha que legal, tá? Bom, o que mais que é interessante a gente falar do fio de PDO? Já falei que ela tem um efeito colateral baixíssimo, é um procedimento muito tranquilo de fazer, minimamente invasivo. A reação inflamatória é localizada, você não precisa se preocupar com o efeito inflamatório via sistêmico.
O efeito dele começa aproximadamente com 15 dias. A gente fala de 10 a 15 dias. Inicia-se a resposta dessa produção de colágeno, minimizando as linhas de expressão. Então, com 15 dias, a paciente já vai sentir uma grande melhora nas linhas de expressão, principalmente nas linhas mais finas de expressão. Eu adoro fazer o fio de PDO. Associado com o PRP, associado com a ozonioterapia, lembrando que eu faço a ozonioterapia antes e o fio de PDO depois. Adoro associar fio de PDO antes da toxina botulínica. Olha o que acontece com a toxina botulínica. Ela é um agente que vai agir diretamente na musculatura, interrompendo a transmissão da acetilcolina, certo? E paralisando o meu músculo. Então, o meu músculo, ele para de mexer. É lá no músculo. Eu não estou tratando a minha pele com a toxina botulínica, tá? Se eu colocar a toxina botulínica sem tratar a minha pele, ela é diluída em soro fisiológico. A toxina botulínica vem liofilizada num pozinho e eu vou reconstituir com soro fisiológico. Se a minha pele não estiver tratada, quando eu coloco a toxina botulínica, a pele desidratada, a pele que não está preparada para receber a toxina, ela vai puxar a água da minha toxina botulínica, vai diminuir a durabilidade, vai diminuir a eficiência da minha toxina botulínica. Se eu trato essa pele com um PRP, com um fio de PDO, entregando uma bomba de colágeno, aumentando a flexibilidade dessa pele, a resistência dessa pele, a disponibilidade de água dessa pele, uma pele hidratada, a minha toxina botulínica vai ter uma durabilidade, uma ação mais efetiva, certo? Então, gente, a partir da segunda semana que eu aplico o fio de PDO, eu já consigo ver uma grande melhora nas linhas de expressão, principalmente as linhas mais finas, tá? Não deixa a cicatriz, um roxinho bem de leve, bem sutil. Não necessita de grandes cuidados, de grandes orientações pós-aplicação. Claro, cuidado com radiação, sol sempre, proteção solar sempre. E que a paciente tome cuidado onde foi feito o pertuito do fio de PDO, tá? Ele é muito seguro para fazer em todas as idades, em todos os fototipos. Então, eu posso fazer em fototipo mais alto, né? As peles mais morenas, eu posso fazer. E como ele é um fio absorvível, ele vai estimular as células da minha pele a produzir mais colágeno. E esse colágeno, que é o colágeno da pele, ele vai ajudar a minha derme a se apoiar, se afirmar melhor, trazendo de volta o tônus da minha pele, a elasticidade, a força elástica da minha pele de novo, tá? Lembrando, tá, pessoal? Quando nós temos o processo de envelhecimento, o processo acontece lá dentro da minha célula, no núcleo da minha célula, no DNA da minha célula. O DNA da minha célula, ele sofre modificações, vocês já devem ter ouvido falar, em encurtamento dos telômeros.
O encurtamento dos telômeros das fitas de DNA, dos cromossomos, eles perdem a capacidade de duplicação. Então, a minha pele para de produzir as células. E esse processo de envelhecimento começa aos 35 anos. De 25 anos até os 25 anos é o nosso pico. Depois ele começa a diminuir. E dos 35 para frente, nós temos uma perda significativa dessa duplicação celular, dessa replicação do meu DNA, certo? E aí eu tenho aqui 3 tipos de fios de PDO para falar para vocês e para mostrar para vocês, tá? O primeiro tipo de fio de PDO é o fio liso, que é o fio mais comum de ser usado. É o fio mais simples de ser usado, mais fácil. E por isso, quando a gente começa a trabalhar com o fio, o ideal é a gente começar com o fio de PDO liso, tá? Olha aqui, ó. O fio de PDO, ele vem em pacotes, né? Ó, ele vem em pacotes. Geralmente vem 50 unidades, certo? 50 unidades, ele vem no pacotinho assim, ó, lacrado, tá? E aqui tá o meu fiozinho de PDO, ó. Quando eu tiro, não vai dar pra vocês verem daí, né? Mas aqui, ele tem um fiozinho. E essa daqui é a minha guia. Essa bolinha branca aqui é a minha guia, certo? Quando eu vou inserir esse fio de PDO, eu vou inserir na minha pele, ó, vou inserir ela aqui, embaixo da minha linha de expressão. Essa minha guia vai vir até o final. Aí eu vou rosquear e eu vou puxando. O fio tá inserido ali dentro. Cássia, esteticista pode tudo, meu amor. Eu não sei qual a dúvida de vocês ainda. Ó, eu sempre falo nas minhas lives. Segue o Dr. Guilherme Catani. Ele, inclusive, ele fala, gente, é mais fácil eu falar para esteticista o que ela não pode fazer do que o que ela pode, porque ela pode tudo, tá? Vocês podem fazer sim, porque ele é minimamente invasivo, ou seja, ele é um procedimento injetado. Ele não é invasivo, ele não atinge órgãos internos, tá? Então, vocês podem fazer sim. E olha que legal. Quando eu insiro o meu fiozinho de PDO embaixo da linha, esta cânula, ela é aberta aqui na frente. Então, eu já venho aqui com a minha seringuinha, injeto o meu PRP aqui, depois eu tiro a cânula. Então, eu entreguei aqui uma bomba de colágeno. O fio de PDO, que é um bioestimulador, que é natural, biocompatível, biodegradável, mais o meu PRP. Não tem como essa pele não dar resultado. Em 7 dias eu já consigo visualizar a diferença, tá? Então, esse é o fio liso. O fio parafuso, ele é quase igual o fiozinho liso, porém... Ô, Cássia, sabe o que você deveria fazer com esse representante? Não comprar mais dele. Porque eu lembro lá atrás, quando eu comecei, 6 anos atrás, quase, algumas empresas não vendiam nem injetável para biomédico. Aí eu parei de comprar. Aliás, parei de orçar, né? Com essas empresas. Encontrei uma empresa que vendia para mim. E é engraçado que hoje em dia essas empresas ficam me ligando. Eu falo, não quero comprar de você. Eu falo mesmo. Porque lá atrás, quando eu pedi
orçamento para vocês venderem para mim, vocês não venderam. Então agora eu não compro, tá? Eu sei, Cássia, que vocês passam por isso, mas vocês podem sim aplicar e o meu fornecedor vende para esteticista também, tá bom? Bom, então o fiozinho parafuso, a única diferença do fio liso é que ele tem uma ondulaçãozinha, tá? Em volta dele, né? Por isso que ele é chamado de fio parafuso, certo? Jaque, fui tentar comprar ácido hialurônico não reticulado e me disseram que não posso porque sou apenas esteticista. Jaque, muda de fornecedor. Imagina, não reticulado, não é nem o ácido hialurônico para preenchimento, é o ácido hialurônico de microagulhamento. Como assim? Você não pode? Claro que pode. Depois você me chama que eu te passo alguns fornecedores aí que vendem, tá? E é para vender, porque vocês podem e devem comprar de quem realmente tá se importando aí com vocês, tá? Oi, filhota! Boa noite. Te amo, princesa. Bom, então nós temos o fio liso, o fio parafuso, não fio de parafuso, fio liso, fio parafuso, que eu gosto desses dois para fazer o estímulo. E nós temos também o fio espiculado. O fio espiculado, ele tem uma diferença grande do fio bioestimulador, tá? O fio espiculado, ele é grosso, ele tem uma cânula bem maior do que o outro e ele serve para fazer tração. Não é um fio que eu gosto muito de trabalhar, confesso. Eu prefiro trabalhar com o bioestimulador, o de PDO liso ou parafuso e associar com microagulhamento, com PRP e com ozonioterapia.